Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, o dia hoje foi corrido, né? Vocês viram, vocês estão acompanhando aí todas as redes sociais, vocês estão acompanhando tudo, tem um monte de gente espalhando a notícia, né, do piso. Pois bem, eu vou explicar aqui rapidamente, eu não vou demorar muito não, porque sinceramente gente, estou cansado. Como vocês viram, eu tive uma entorse no pé esquerdo, e aí eu estava até usando a bota ontem. E o ortopedista que me perdoe, mas tem como usar essa bota não, velho. Ainda mais hoje. Hoje o dia foi corrido, eu tive que colocar uma tala que eu tenho, lateral, que imobiliza o maléolo. E aí eu não usei a tala. Então que me perdoe meu amigo ortopedista Lucas, que me atendeu na Hospital Brasília. Não vou usar não. Eu tenho que fazer muita coisa ainda. Se eu parar, aquele negócio lá incomoda e atrapalha. Então, mas mesmo assim, fiz meu trabalho hoje. Não podia deixar de ir. Fiz com o pé machucado, mas fui. Enfim, eu já fui operado da coluna para manifestação, ainda com coluna cheia de pontos, fui para manifestação, enfim. Eu não tenho esse negócio não. Quando eu tiver saúde, eu vou estar no meio da briga. Olha só. Então, pessoal, só para deixar claro o que aconteceu lá hoje, tá bom? A gente fala em PL, é um projeto de lei, mas na verdade, no fundo, é um projeto de lei de orçamento. É como se o governo fizesse assim. Eu vou explicar de forma bem simples para vocês entenderem. O governo ele manda o orçamento do que ele vai gastar no ano, né, seguinte. Ele sempre manda o orçamento do ano anterior, uma previsão para o ano seguinte. E aí qualquer mudança de orçamento ele tem que fazer um PL para alterar, a chamada LOA, Lei Orçamentária Anual. Então, toda vez que o governador ou o prefeito ou o presidente for alterar uma coisa que ele já tinha previsto, ele altera através do PL, projeto de lei, do orçamento. Ele tira no lugar para colocar em outro. Resumindo a história, o presidente Lula, ele tirou dinheiro de algum lugar e vai colocar para pagamento do piso esse ano, referente aos meses que ainda faltam para acabar o ano. Quanto que vai custar isso? 7 bilhões. Então esses 7 bilhões vão pagar todos os profissionais de enfermagem do Brasil, né, nos seus estados, municípios e os federais, vão estar lá o seu complemento, tá bom? Beleza. Jorge, mas e ano que vem? Para o ano que vem, ele vai já colocar a previsão orçamentária esse ano para o ano que vem, e assim sucessivamente. Então o que ele está colocando agora é só um orçamento para esse ano. Então por isso que é um projeto de lei orçamentário, para que ele possa pegar o dinheiro de algum lugar e colocar lá. E já tinha esse dinheiro, tanto é que ele está colocando, que era aquela previsão que nós tivemos na Constituição, nas emendas constitucionais, que foi votado naquela época, que tinha um dinheiro lá guardado, né, o resto. Então assim, dinheiro o governo tem, a prova está aí. Tirou de algum lugar para pagar. E que eu sempre falava, né, pessoal? Vender dificuldade para colher facilidades, né? Demorou esse tanto tempo para quê? Você não poderia ter feito isso rapidamente. Mas enfim, resolveu, tá resolvido, é o que importa, tá bom? Agora as perguntas. Jorge, esse PIS é para quem? Gente, é para todo mundo. Público, privado, cooperativa, servidor federal, servidor estadual, servidor municipal, até contrato temporário. Se o contrato temporário foi contratado como auxiliar, como técnico, como enfermeiro, vai receber o piso. Simples assim. Acabou, sem discussão. Bom, Jorge, mas e os hospitais privados vão receber imediatamente? Em tese, sim. Por quê? Porque não precisa de ter um complemento do governo federal. O governo federal só vai complementar quem? Os estados, servidores estaduais, municipais, federais, trabalhadores das santas casas e trabalhadores de hospitais privados que atendam pelo menos 60% do SUS. O que quer dizer isso? Quer dizer que tem um hospital privado no Brasil que atende mais SUS do que o próprio privado. Vou dar um exemplo aqui em Brasília. Nós temos aqui em Brasília o Instituto de Cardiologia e Transplante do Distrito Federal, ICTDF. Lá é privado, mas lá atende 90% SUS. Então, a turma do ICTDF está contemplado. Outro hospital aqui em Brasília que atende SUS, Hospital São Mateus, o hospital que fica lá no Cruzeiro, ele atende quase que 90% ou 100% SUS. Então ele também vai receber, os trabalhadores dos hospitais que eu falei aqui em Brasília, vão receber o complemento.
Mas e os outros hospitais que não atendem o SUS ou atendem o SUS em pequena quantidade? O governo federal vai ajudar? Não. Esse projeto não prevê essa ajuda. Esse dinheiro não prevê essa ajuda. Como é que eles vão fazer? Se vira. Sabe por quê? Porque o mercado se regula. Ora, alguém já perguntou para o governo, alguma empresa, a rede Santa Lúcia, a rede Dó, qualquer rede privada do Brasil, pergunta para o governo assim: ô governo, o que você acha de aumentar a consulta para R$ 500, para R$ 300? Ô governo, o que você acha de eu fazer uma cirurgia de coluna por R$ 150 mil? Ô governo, o que você acha de eu fazer uma endoscopia por R$ 2.000, R$ 3.000? Governo, o que você acha de eu cobrar aí um valor para fazer um procedimento? Ele não pergunta para o governo. Ele vai lá e taxa e cobra e pronto. Paga quem quer, paga quem pode. Os planos de saúde se ferra para pagar, se vira. Porque eles regulam os preços dele. Os empresários regulam os preços dos procedimentos, das consultas, de tudo. Agora, o governo vai e regula o piso, aí o privado fala assim: opa, alto lá, você não pode mexer aqui no meu negócio, porque senão você vai me quebrar. Gente, está vendo que incoerência? É muita safadeza de uma empresa privada cobrar o que quer, botar o preço que quer, sem se preocupar com o pobre do trabalhador, e agora ele está preocupado porque o piso vai quebrar ele. Uai, então peraí. Ele quer interferir no Estado, mas não quer que o Estado interfira nele? Ele quer cobrar do Estado, mas não quer que o Estado cobre dele? Então, meu amigo, o mercado se regula. Se vira para pagar. Ponto final, vai pagar. Jorge, quando? A partir do momento que ela for sancionada. For sancionada. E ter a regulamentação. O que é a regulamentação? Pessoal, então só para vocês entenderem. Vai ter o PL, que já vai para amanhã para o Congresso. A votação deverá ser talvez na terça-feira que vem, a votação do PL. Depois o presidente Lula vai sancionar. Depois que ele sancionar, a ministra da Saúde vai regulamentar. Vai sair uma regulamentação, dizer as regras, quanto vai para cada um, quanto vai para cada município, quanto vai para cada estado. Jorge, esse cálculo vai mandar um pouco para cada um e como é que vai ser? Simples. Todo estabelecimento de saúde é cadastrado no Ministério da Saúde, todos, com o nome dos trabalhadores. Seja o médico, seja o enfermeiro, seja o técnico, seja o odontólogo, seja o fisioterapeuta. Todo mundo é cadastrado. E todo mundo cadastrado, é lógico que eles vão saber. Ora, esse camarada aqui, Jorge Viana, está cadastrado na Secretaria de Saúde do Distrito Federal como auxiliar de enfermagem. Então, lá ele recebe quanto? Lá ele recebe 2.000. Então, o técnico de enfermagem é 3.300. Eu vou mandar então mais 1.300 para Brasília para o Jorge. Ah, lá tem o enfermeiro. Quanto que é o salário do enfermeiro? Ah, lá enfermeiro da Secretaria de Saúde, vamos supor, é R$ 3.000. Então é 4.750. Então vou mandar 1.750 para o enfermeiro lá de Brasília para completar o salário. Beleza? É assim que vai ser. Aí soma tudo, vê o montante e paga. Então, pessoal, nós temos que estar todos cadastrados, obviamente nós estamos, né, no Kinés ou em qualquer outra plataforma que o Ministério da Saúde tem para poder saber onde que nós estamos. E agora o pulo do gato, que eu já falei isso. Aqui em Brasília, eu vou dar o meu exemplo. Eu, quando fiz o concurso em 2003, eu fiz para auxiliar de enfermagem, porque não tinha concurso para técnico de enfermagem. Então eu fiz o concurso para auxiliar de enfermagem, mas eu nunca fui auxiliar de enfermagem. Porque o meu certificado era de técnico. E eu já tinha o 2º grau. Então eu era técnico, contratado como auxiliar e fazendo a função de técnico. E aí depois, em 2006, o governador alterou a legislação da carreira e falou o seguinte: olha, quem for auxiliar de enfermagem, que tiver o curso técnico, que tiver fazendo atividade de técnico, tiver o 2º grau, vai ser técnico em saúde, vai receber como técnico de saúde, beleza? Beleza. Então o Jorge era auxiliar de enfermagem no crachá, mas exercia atividade de técnico, ganhava como técnico e era técnico de saúde, mas meu crachá era auxiliar de enfermagem. Pois bem, nesse caso, se o Ministério for lá pesquisar Jorge
e está lá como auxiliar de enfermagem, ele vai mandar o piso para o Jorge de auxiliar de enfermagem. Tá errado. Ele tem que mandar o piso para mim como técnico. Só que ele não vai mandar, sabe por quê? Porque o Jorge está lá, auxiliar de enfermagem. Então o que a gente tem que fazer? Mudar a nomenclatura do Jorge. Passar de auxiliar para técnico, porque ele recebe como técnico, faz atividade como técnico, é reconhecido como técnico. Mas o nome está errado. Tá? Auxiliar. Então nós vamos mudar a nomenclatura. O que o Jorge Viana fez, deputado? Falou com o governador, nós fizemos uma lei, criamos a carreira do técnico de enfermagem e aí mudamos o nome do Jorge. Ao invés de ser auxiliar de enfermagem, agora é técnico de enfermagem. E agora o governo vai mandar o dinheiro para o Jorge como técnico de enfermagem e não como auxiliar. Inclusive, quando eu propus isso, muitos auxiliares de enfermagem da Secretaria de Saúde aqui do DF falaram assim, não quero saber de nome não, eu quero saber de salário. Briga pelo salário, Jorge. Você está brigando por mudar de nome? Estou lá preocupado se eu sou auxiliar ou técnico de enfermagem. Só que eu tinha uma visão lá na frente. Eu sabia que um dia o técnico de enfermagem ia ganhar 70% do enfermeiro. E esse dia chegou. Essa lei trouxe exatamente o que eu falava. Porque isso é uma luta antiga, de mais de 20 anos atrás, que a gente já falava nos fóruns que a gente precisava ganhar 70% do enfermeiro, porque era a maior força de trabalho da enfermagem, eram os técnicos. Então eu tinha essa visão. O que aconteceu? Mudei o nome de auxiliar para técnico. Agora, todos os técnicos da Secretaria de Saúde vão receber como técnico e não como auxiliar, porque nós alteramos a lei, porque eu alterei o nome de vocês, o meu nome também. Entenderam? Pois bem, o que nós temos que fazer agora? Ajudar todos os auxiliares do Brasil que ainda no seu crachá estão com auxiliar. E aí corre o risco do Ministério mandar o dinheiro para ele como auxiliar, sendo que ele exerce a atividade de técnico, tem o diploma de técnico e tem o segundo grau de técnico. Então, ele tem que ser técnico. Ah, Jorge, mas o prefeito não quer mudar porque fala que vai ter gasto. Não, não vai ter gasto. Porque se ele mandar meu nome hoje, lá no interior do Piauí, Jorge Viana, interior do Piauí, auxiliar de enfermagem, ganha R$1.000. Aí o governo vai e fala assim, Jorge, você é auxiliar de enfermagem, você ganha 1.000, então eu vou te mandar mais 1.200, porque é 2.200. Vou dar um complemento, ok? Ok. Só que se eu tiver, Jorge, técnico de enfermagem, ganho 2.000, ele vai mandar o complemento também para o técnico de enfermagem. Ou seja, não faz diferença para o prefeito, não vai ter o gasto a mais para o prefeito, porque quem vai pagar a diferença é o governo federal. Então, se hoje eu for auxiliar de enfermagem e o prefeito e ganho R$1.000 e o prefeito me passar para técnico, na hora, esses 1.000 que o prefeito pagava, o Estado, o governo federal, vai completar com o restante dos 3.300. Vai dar mais 2.300. Com meus 1.000 que o prefeito pagava, vai dar os 3.300. Pronto. Ou seja, o prefeito continuou pagando quanto? 1.000. E se fosse auxiliar, quanto pagava? 1.000. Ou seja, não faz diferença nenhuma para o prefeito. Ele vai receber o dinheiro do governo federal. Então, prefeitos de todo o Brasil, mudem os nomes dos auxiliares de enfermagem para técnicos, aqueles que realmente são formados e exercem atividade de técnico. Aí o prefeito fala assim, quer saber? Eu não vou mudar coisa nenhuma. Ah, não vai não, prefeito? Então vou fazer o seguinte, já que você colocou o cara como auxiliar, então ele vai fazer atividade auxiliar. E auxiliar, sabe o que faz? Banho no leite, sinais vitais, nem medicação endovenosa ele faz, sabia? Então nós vamos tirar o auxiliar de enfermagem das UTIs, vamos tirar o auxiliar de enfermagem do SAMU, vamos tirar o auxiliar de enfermagem do centro cirúrgico, vamos tirar o auxiliar de enfermagem das emergências e vamos deixar o auxiliar de enfermagem só fazer atividade de auxiliar de enfermagem. Você quer isso? Então tu vai ter que contratar técnico. E se tu for contratar técnico, tu vai ficar com o auxiliar mais o técnico. Então por que tu não passa ele para técnico, prefeito? Então, gente, esse é o argumento que nós temos que falar. Eu já estive em alguns municípios falando e já convencendo os vereadores, os próprios prefeitos a fazerem essa mudança de nomenclatura. Então me coloco à disposição de todos vocês que estão aí nos seus estados, me procurem. Amanhã, inclusive, eu vou estar em Manaus conversando com o pessoal lá, falando também sobre isso. A ideia agora é ajudar toda a enfermagem brasileira, e principalmente os auxiliares que exercem atividade de técnico, mas recebem como auxiliar. A hora é agora. Eu já falei isso em outras lives, vim alertando, e olha, agora a coisa aconteceu e tá todo mundo desesperado aí para mudar de auxiliar para técnico de enfermagem. Já era para ter feito há muito tempo, eu tô falando isso.
Mas enfim, já que não aconteceu, o momento é agora, tá bom? Bom, e com relação ao STF, Jorge, gente, se for feita a lei, tendo o orçamento, o presidente sancionando e regulamentando, não tem por que mais o Supremo questionar. Então, acaba-se a suspensão e a vida que segue. Outra pergunta, Jorge, e o retroativo? Gente, retroativo para servidor público pode amarrar no rabo do viado e dar um tiro pro alto, porque você nunca vai pegar esse viado. Sabe por quê? Porque, meu amigo, vai demorar. O governo agora fala assim, não, é o seguinte, eu peguei agora, arrumei o dinheiro para agora, para trás se vire, procure a justiça. E aí, meu amigo, esquece. Esquece porque a justiça vai demorar, o entendimento é que vai valer a partir de agora, outro entendimento não, vale a partir do ano que vem que foi sancionada a lei, outros falam não, mas o dinheiro não tinha previsão, agora que tem, agora que o Lula conseguiu, mas foi o Bolsonaro que não sei o que, mas foi não sei o que, começa essa confusão do diabo, e aí vamos fazer o seguinte, vamos procurar os sindicatos e todos os sindicatos entram na justiça para rever os retroativos, inclusive do privado. Bom, com relação às home care e cooperativa, pessoal, cooperado não é trabalhador, é sócio, é dono, não é trabalhador. Jorge, mas aqui no meu município, ou mesmo aqui no DF, a gente recebe o plantão fixo, como se a gente fosse trabalhador. Tá errado, mas vamos lá. Como é que funciona? Na lei das cooperativas, é a lei 12.290, que fala o seguinte, todo cooperado, não tendo o seu prolabore, não tendo o seu salário, a sua retirada, ele deve ter uma retirada mínima. E essa retirada mínima é o piso da categoria. Não tendo o piso da categoria, é um salário mínimo. Como a enfermagem tem o piso da categoria agora, então todo técnico de enfermagem cooperativa vai tirar no mínimo 3.320, que é o piso, e todo enfermeiro 4.750, que é o piso. Divide por número de plantões e as cooperativas te pagam por plantão como sempre pagou. No entanto, vai ter que te pagar bem mais, porque agora é 3.300 para o auxiliar e para o técnico e 4.750 para o enfermeiro. Home care é a mesma coisa. Home care contratada a CLT é piso salarial. Jorge, eu trabalho na casa da família. A família me contratou como auxiliar de enfermagem, como técnico de enfermagem, como enfermeiro. Se contratou, está na carteira assinada, auxiliar de enfermagem, ou técnico de enfermagem, ou enfermeiro, vai ter que pagar o piso da categoria. Ponto. Sem choro nem vela. Contratou como auxiliar, como enfermeiro, ou como técnico, paga o piso. Tá bom? Bom, o que mais? Uma pergunta aí, pessoal? Vai fazendo aí, eu já falei cooperativa, home care. A Júlia fala o seguinte, quando entrará em vigor? Entrará em vigor a partir do momento que regulamentar. Entenda, terça-feira que vem vai para o Congresso, deve ser votado. Eu acho que com 2, 3 dias vai a mensagem para o presidente. Talvez na próxima semana ou na outra ele sancione, sai publicado no Diário Oficial. Depois a ministra da Saúde vai regulamentar, deve estar já o regulamento já tudo prontinho lá para ela regulamentar, publicar através de uma portaria talvez. E aí vai dizer as regras. E aí esperamos não ter nenhuma surpresinha na regulamentação. Porque às vezes pode acontecer uma surpresinha numa regulamentação. Falando de uma carga horária, falando disso, falando daquilo. Espero que a gente não tenha nenhum problema, tá certo? Mas se tiver, a gente vai pra rua. Isso eu gosto, vocês sabem que eu gosto bastante de ir pra rua e fazer pressão. Aquela operação que eu falei, pulga na cueca, né? É ficar ali enchendo o saco deles. Nós ficamos enchendo o saco deles. Aonde eles iam, a gente ia lá falar aqui na rede social. Isso foi importante. Embora muitos não vieram para Brasília para as marchas que nós fizemos, mas pelo menos ficaram nas redes sociais ali, ó. Cadê Lula? Cadê o piso? Vota no piso, vota no... E papapá. Deu certo, tá bom? Deu certo. Vamos lá. Mais perguntas? Gente, empresa privada vai pagar, já falei. Deixa eu ver... Bom, com relação ao veto, esse veto ele vai ser derrubado a qualquer momento, mas o veto, gente, não se preocupe com esse veto, não se preocupem, porque os índices de reajuste sempre são relacionados ao INPC, é o que diz a lei fala que os reajustes serão feitos no INPC, qualquer database de qualquer lugar do país paga-se pelo menos o INPC, mas para servidor pode ser que isso não aconteça, por quê? Porque servidor trabalha... na verdade negocia de acordo com o orçamento, com a arrecadação. Tendo uma boa arrecadação, você vai lá, negocia com o governo, aumenta. Se não tiver boa arrecadação,
não aumenta tanto e por aí vai. Então assim, não se preocupe com esse veto, se preocupem com o piso, tá bom? Prefeitura Municipal paga para contratos, mesma coisa, piso. Vamos pagar quando ainda vai Barroso não vai contra o chefe, não. Pessoal, agora uma coisa que eu achei interessante e estranha, né? Quando o Bolsonaro foi sancionar a lei, ele entrou mudo e saiu calado. Hoje, lá na sessão que o Lula assinou lá o PL do crédito para ir para o Congresso, ele entrou mudo e saiu calado. Estranho, né? O que o pessoal não quer falar com a enfermagem? Bom, vamos lá. A Glazer fala sobre o retroativo. Se vai ter retroativo. Direito a gente tem, agora eu boto na justiça, porque vai demorar. Pessoal, com relação à Secretaria de Saúde aqui. Pessoal, olha só. Eu sempre faço questão de falar isso, porque, não é fácil a gente ser um parlamentar e falar sempre a verdade e ser cobrado por isso, e lógico, ter a responsabilidade. Quando o piso saiu, eu falei, o piso é para a carga horária a qual o trabalhador foi contratado. Eu falei isso. E aqui em Brasília, o técnico de enfermagem e enfermeiro faz 20 horas semanais. E aí eu peguei e soltei um vídeo, fiz várias lives dizendo, gente, para nós da Secretaria de Saúde, o piso é para 20 horas. Quem faz 40, dobra. E aí, quem tem um plano de carreira, como os auxiliares de técnico de enfermagem, vai colocando na gradativo na sua tabela. Então, ele começa inicial com X e vai crescendo até no final da sua carreira. Falei isso, falaram que eu estava mentindo, que eu estava doido, que eu estava inventando, que eu queria voto. Olha só, hoje todo mundo está compactuando com a minha ideia. Todo mundo está falando que o piso é para as 20 horas semanais. O que eu já tinha falado há muito tempo, agora eles estão falando, defendendo e tal. O próprio governador já sabe disso, já conversei com ele. Ano passado, assim que saiu a lei, eu fui na Secretaria de Saúde, fui da Economia, pedi os cálculos e alertei. Falei, se preparem, porque o piso é para as 20 horas. Eles não sei o que eu falei, sim, se prepara, porque os 20 é para o piso é para as 20 horas. Hoje todo mundo sabe que o piso é para as 20 horas. Assim como a galera do IGES. Quem trabalha no IGES trabalha 36 horas. Então o piso é para 36 horas. Eu sou de Tocantins. Tocantins é 30 horas semanais. O piso é para 30 horas semanais. Eu trabalho no hospital privado. O hospital privado é 44 horas semanais. O piso é para 44 horas semanais a qual você foi contratado. Jorge, mas pode mudar isso que você está falando? Pode. Quando? Com a regulamentação. E aí eu falei que nós podemos ter umas surpresinhas. Espero que não. Que seja feita a regulamentação de acordo com a lei fala. Ela não fala nada sobre carga horária. Se não fala nada de carga horária, então é a carga horária a qual o trabalhador foi contratado. E ainda mais porque servidor público não está com 20 horas porque ele nasceu com 20 horas. Ele nasceu com 44 e ao longo das lutas foi descendo de 44 para 40, para 36, para 30, para 24 e para 20 horas. Então essas 20 horas hoje da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, um dia foi 44, que reduziu hoje para as 20 horas semanais. Por isso que não pode dizer que nós temos que fazer 40 horas para ganhar o piso. Não, eu já fiz isso há muito tempo atrás. Hoje eu faço 40. Jorge, mas quem faz 40 horas? Hoje eu faço 20. Jorge, quem faz 40 horas hoje na Secretaria de Saúde? Faz porque quer, por uma opção. Tanto é que eu entrei, o meu concurso foi com 20 horas e agora eu quero fazer 40. Eu peço a opção de fazer 40. Aí eu faço 40 e eu dobro. Mas se eu não quiser fazer 40, eu faço 20. Porque a minha carreira, tanto a minha de técnico quanto a do enfermeiro, nós fizemos o concurso para 20 horas semanais, que é a menor carga horária com o menor piso, que é o piso salarial. Simples assim. Foi com esse argumento que a gente convenceu, o governo está convencido de que o piso é para as 20 horas semanais, vai ter um impacto, mas esse impacto, como eu falei, vem do governo federal. Só que nós temos o impacto chuveirinho. O governo federal paga o piso, mas nós temos as gratificações, que essas gratificações são baseadas no vencimento. Se o meu vencimento aumenta, as minhas gratificações também vão aumentando gradativamente. Então, por exemplo, se eu ganho hoje R$5.000 como enfermeiro e eu tenho insalubridade de 10%, 10% de R$5.000 dá R$500. Mas se eu aumentar esse piso e ele for para R$9.000, o
que é o piso inicial do enfermeiro, porque 40 horas que eu estou falando. Então, 10% de R$ 9.000 equivale a R$ 900. Então, passou de 500 para 900 só em salubridade. Então, teve um aumento de R$ 400 aí, que quem vai arcar é o governo local, seja a prefeitura, seja o estadual ou federal. Mas o impacto do dinheiro do piso vem do governo federal. Entenderam? Se vocês não entenderam, eu vou dar uma outra aula no futuro falando, explicando direitinho para vocês, tá bom? Não se preocupem com tabelas, não se preocupem com nada agora, porque ainda tudo pode acontecer com essa regulamentação da ministra da Saúde. Meu medo é que eles venham com algum dispositivo falando sobre remuneração. Servidor público, a remuneração é vencimento e gratificações. Vencimento é o menor salário do trabalhador. Por quê? Porque eu posso ter um vencimento do piso salarial e acrescentando as gratificações, ele aumenta tipo 2, 3 mil. E aí passa do piso. Aí fala assim, uai, mas você já ganha mais que o piso. Não, eu não ganho mais que o piso. Por conta das minhas gratificações, hoje eu ganho mais que o piso. Mas o meu vencimento é menor que o piso. Ah, Jorge, não, negativo. Esse piso aí é para quem vê o contra-cheque final. Não é, sabe por quê? Vamos pensar, pessoal. Esse foi um argumento também que eu fiz com o governo. Olha só, Jorge Viana, técnico de enfermagem, certo? Ele tem lá o seu vencimento de R$ 2.000 como técnico de enfermagem. Eu estou dando só uma situação hipotética. Gravem isso aí. Presta atenção no que eu vou falar. Jorge Viana, técnico de enfermagem, ganha R$ 2.000, certo? Beleza. Para fazer 20 horas semanais. Ok. Jorge Viana trabalha no pronto-socorro do HRC, Hospital Regional de Ceilândia. Ok? Ok. Jorge Viana tem 10% de salubridade. Ok? Ok. Jorge Viana tem mais nada. Mas vamos colocar que o Jorge Viana tem titulação. Eu fiz lá um curso de sei lá, de tantas horas, eu tenho 10% de titulação, que vai até 30. Beleza. Então, vamos lá. Jorge Viana tem só o vencimento, 2.000, mais 10% de salubridade, 200, e mais 10% de titulação, que dá 2.000, 2.200, 2.400, certo? Jorge Viana. Vamos para outro, o Newton Batista, meu colega do Sindate. Newton também tem um vencimento de R$ 2.000, igual o Jorge, certo? Estamos iguais. Newton tem 10% de salubridade, igual o Jorge, beleza. Newton trabalha no SAMU, tem 20% de GAMU, mais 20%. O Newton tem uma titulação de 30% porque ele fez uma faculdade, ele fez um curso, não sei o que, mais 30%. Ou seja, o Newton, somando o vencimento mais todas as gratificações, vai dar mais uns R$ 4.000. O Jorge só tem 2.400. A pergunta é, então o piso é para salário ou para categoria? Porque se for para salário, o Newton não pega o piso, mas o Jorge pega. Tu acha justo o Jorge pegar o piso e o Newton não? Lógico que não, isso não existe. Porque o meu vencimento é 2.000, dele também é 2.000. Então, se o meu aumentar para 3.000, dele também tem que aumentar para 3.000. Eu não posso ter na mesma carreira, no mesmo trabalho, na mesma função, salários diferentes, vencimentos diferentes. Isso a lei proíbe. Então o Jorge não pode ter o piso e o Newton não, porque o Newton com as gratificações ganha 5.000. O Jorge sem nada, porque não tem gratificação, não tem custo nenhum e tal, ganha só 2.000 e pouquinho. Então o Jorge vai ter o piso e o Newton não? Lógico que não, tá errado. Então é esse argumento que nós convencemos o governo de que o piso é o piso para todo mundo. Não interessa se ele tem várias gratificações ou se ele não tem nenhuma. Por isso que o piso não é baseado em salário, que é tudo. É no vencimento. Para com essa história de dizer que o piso é pro salário. Tem muita gente que ainda fala assim, Jorge, mas eu sou enfermeiro, eu recebo, eu recebo já R$ 10.000. Então já passou do piso. Não, amigo, você recebe R$ 10.000 porque você tem várias gratificações.
Mas se você olhar no piso, o seu piso é menor, inicial da carreira. E nós temos que sempre imaginar o inicial, não é o meio nem o fim, é o inicial. Então todo inicial tem que ser 3.320 para 20 horas para o técnico, 4.750 para o enfermeiro, e se for 40, dobra. Simples assim. Morreu. Tá bom, pessoal? É isso que eu queria falar para vocês. Compartilha essa live, vai ficar gravado. Na dúvida, volte atrás, depois volte de novo, depois volte de novo, até vocês entenderem o que eu falei. Tá bom? Eu vou estar sempre falando com vocês. Cola comigo, porque aqui a informação é real, é concreta, sem fake news, na moral, e o que eu penso, o que eu falo, acontece. Falou? Fica comigo, hein? Ó, semana que vem tem mais. Um abraço. Fique com Deus. Fui!